Bem-vindo à Igreja Trinity Online. Com muita alegria nós estamos sempre produzindo vídeos para ajudar você a refletir, a pensar, a meditar nas Escrituras Sagradas. Igreja Trinity Online é um movimento. Nós não temos um local físico, o nosso local é aqui. E principalmente através dessa plataforma itrinity.tv.br. Participe conosco. Vamos adorar a Deus, vamos cantar louvores ao nosso Senhor. Eu quero chamar então os meninos do Songs of Trinity para que estejam conosco e que a gente possa cantar louvores ao Senhor. Eu louvo a Deus porque esses rapazes estão servindo ao Senhor com muita alegria. O Daniel, o Mozart, fazendo um trabalho bíblico, sério, né? Buscando canções que edifiquem o nome do Senhor Jesus. Então, vamos adorar ao Senhor. Eu posso ouvir o som, um poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei. Voz de muitas águas, voz que cala o meu ser. Quando o Senhor fala, tudo muda em meu viver. E já não há o que temer. A morte e o pecado, nosso Salvador vencer. Eu posso ouvir o som, um poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei, que vem com poder e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus. Voz de muitas águas, voz que cala o meu ser. Quando o Senhor fala, tudo muda em meu viver. E já não há o que temer. A morte e o pecado, nosso Salvador venceu. Eu posso ouvir o som, um poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei, que vem com poder e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder e as trevas vão estremecer
ao som da tua voz, Jesus. Tua voz, Jesus. Tua voz, Jesus. Não posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em ti. Creio nos milagres, creio que tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Creio nas promessas, creio nos milagres, creio que tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em ti. Eu creio em ti, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, creio
nosso coração está em Jesus. A nossa fé está em Jesus. Creia nas promessas do Senhor, que a palavra dele não volta vazia. Creia nos milagres do Senhor, porque ele é um Deus que faz milagres. Creia no Todo-Poderoso. Ele é Jesus. Promessa que o Filho nos deixou, presente que o Pai nos enviou, o mesmo Espírito ressuscitou Jesus dos mortos com o seu poder. Habita em nós, só Ele pode sondar o coração de Deus, o Criador. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Santo Espírito
Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem. Oh, Santo Espírito de Deus. Hoje o nosso tema é sobre família cristã e a sua expressão no mundo. Como é que eu sei que uma família cristã ela expressa o nome de Jesus na terra? Como que eu posso enxergar muito além da casa, muito além da tradição familiar? Como é que eu posso enxergar estas vidas, essas pessoas que amam ao Senhor Jesus internamente e externamente? Como é que eu vejo o que Deus está fazendo internamente, né? O lar cristão, como também o que Deus está fazendo através desta família na comunidade, no mundo. Então, vamos olhar um pouquinho alguns princípios, né? Há um texto na Bíblia, aqui em Neemias, capítulo 8. Neemias era um governador, Esdras era um sacerdote, e eles estavam recuperando aquela Jerusalém que havia sido destruída, né? Neemias consertando os muros, etc., e Esdras a vida espiritual. E num determinado momento, quando eles estão consagrando ao Senhor, né, o que eles fizeram, eles dizem o seguinte aqui em Neemias capítulo 8, versículo 10. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A primeira característica que eu quero pensar com você a respeito de uma família cristã saudável é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que existe dentro da família por causa de Jesus. Veja que ele fala alegria do Senhor. Não é uma felicidade. Alguém disse que felicidade é resultado do que acontece conosco. Então aconteceu uma coisa boa, nossa, estou feliz. Mas a alegria não, a alegria ela é interna, a alegria ela é eterna, a alegria ela é permanente, a alegria ela é profunda, não é? Em todo casamento, em toda família, nós vamos ter momentos de dificuldades. Concordam ou não? A família passa por lutas. Nós passamos por lutas individualmente, na sociedade, passamos como casal, passamos como família. Mas a grande pergunta é a seguinte: como é que eu vivo a vida cristã saudável? Eu vivo com uma alegria que vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus é a nossa força. Então faça a distinção desses momentos de felicidade com a alegria verdadeira. A alegria verdadeira é por conta da essência de Cristo na família. Cristo em nós, a esperança da glória. Alegria é uma característica. Uma outra característica interessante que existe, o que a gente poderia dizer, a família cristã saudável, ela desenvolve isso. Esse segundo ponto é uma família organizada. Você vai dizer, organizada? O que é isso? É uma empresa agora? Não, deixa eu falar para você um pouco o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. 1 Coríntios 14, 33. É um texto que fala a respeito da ação de Deus, da ação do Espírito na vida da igreja, na vida dos profetas, etc. Mas é um princípio espiritual. Presta atenção nisso aqui. Ele diz assim: porque Deus não é de confusão,
e sim de paz. Há muitas famílias que são confusas, que são desorganizadas, que são bagunçadas, que têm problemas sérios. E eu não estou falando só da parte externa, né? Existem lugares que são externamente bagunçados, fruto de uma desorganização interior. Mas existem confusões que muitas vezes as pessoas vão fazendo dentro de casa. Você já percebeu uma coisa? A pessoa está bem lá no trabalho, está bem lá na escola, chega em casa, cria problemas. Porque quer ofender, porque quer se rebelar, porque quer que dentro da família, sua família seja perfeita e, consequentemente, tudo tem que ser desse jeito, etc, etc. Veja, Deus não é Deus de confusão. Deus não confunde. Deus estabelece uma organização, uma paz interior fenomenal. Então, esse princípio, né, é um princípio que deve liderar o nosso lar, a nossa família. É um princípio de organização interior, sem caos. O que é o caos? Caos é a desorganização, é a bagunça. Caos é quando as coisas não têm lugar definido, né? As pessoas elas estão sem propósito definido, sem uma função estabelecida, não é? É o filho que muitas vezes se acha pai, é o pai que se acha filho, a mãe que se acha filha, é uma bagunça, não é? Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. A tirania e a confusão do mundo têm que ficar fora de casa. Existe uma confusão na terra? Existe. Existe uma inversão de papéis na terra? Sim, existe. Existem ideologias que estão destruindo a família? Sim. Isso tudo tem que ficar para fora de casa. Para dentro de casa deve reinar a paz do Senhor Jesus. Eu acho que a gente tem que perguntar sempre o seguinte: isso aqui glorifica o nome de Jesus? Essa atitude glorifica o nome de Jesus? Né? Eu vou dar um exemplo para você. Infelizmente, por conta de sofrimento, muitas mulheres, e isso é muito típico das mulheres, quando elas se separam ou elas estão brigando com o marido, elas falam mal do marido ou falam mal do pai das crianças para as crianças. É muito comum isso acontecer. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas é muito comum isso acontecer. Olha o caos, olha a bagunça que isso fica. Aquela criança passa a ter uma repulsa pelo pai por conta de uma frustração da esposa. Ou a mãe passa a se aconselhar com a filha adolescente. Imagina a loucura que é isso. Ela se aconselhar com a filha adolescente, o que a filha adolescente sabe do que está acontecendo? Né? Muitas vezes os filhos estão em pânico quando há briga, marido e mulher, quando há uma separação, um divórcio, porque eles acham sempre que a culpa é deles. E muitas vezes a culpa deles se sentirem culpados é dos próprios pais, que não estabelecem uma organização, uma ordem das coisas e não conseguem dividir muito bem as responsabilidades familiares. E, consequentemente, os filhos acham que, bom, eles estão indo embora ou eles estão se separando porque eu estou criando um problema, desde que eu nasci isso daí é um problema ou coisa parecida. Então, pense sempre nisso. Aquilo que eu faço glorifica a Deus, aquilo que eu digo glorifica a Deus, a maneira como eu ajo glorifica a Deus, isso é extremamente importante e pode salvar a sua vida e salvar seu casamento. Uma outra questão, e óbvia, né? Se a gente está falando de um lar cristão, Cristo tem que ser o centro da casa. Cristo deve ser a cabeça, o centro, né, desta família. Esse texto aqui, por exemplo, do livro de Efésios, que diz o seguinte, ele está falando a respeito da igreja, da vida da igreja, ou dos princípios fundamentais da igreja, do corpo de Cristo, mas ele diz uma coisa interessante, diz assim, o texto é longo, né, capítulo 1 do livro de Efésios, mas ele diz assim a partir do verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, o poder de Deus ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha onde Cristo está. Olha o que isso significa.
acima de todo principado e potestade, qualquer poder, seja ele poder humano ou poder espiritual, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O Pai entregou o Filho à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, quem é Jesus no âmbito dessa comunidade cristã? Ele é a cabeça da igreja. Agora, eu não posso entender que Jesus é a cabeça de um corpo cristão sem entender que Jesus precisa ser cabeça da minha vida. Cabeça no sentido de ter todo o poder, toda a autoridade, toda a direção da família. Quando Jesus Cristo está no centro de um lar, né? Um lar cristão, cujo Cristo maravilhoso é o centro, o que acontece é essa graça de Deus, ela é manifestada dentro da casa, ela é manifestada na família. Então, um lar centrado em Cristo é um lar onde a graça de Deus se manifesta. Como que isso é na prática? Por exemplo, todos nós erramos, todos nós temos dificuldades. Há momentos em que há deslizes dentro da família, há momentos em que um ofende o outro, há uma rebeldia dos filhos, ou uma briga entre marido e mulher, etc. O lar tem que ser um lugar de perdão. O lar precisa ser um lugar onde exista respeito. Os membros da família precisam desse óleo da graça de Deus aplicado às feridas dos seus corações. E não um ambiente onde depois de uma ofensa ou depois de uma briga, exista mais briga e mais ofensa e mais guerra e expulsão dos seus membros e assim por diante. Um lar cristão acolhe. Como que é possível uma pessoa, às vezes, ser cristã lá fora, na igreja, instituição, e ser líder disso, líder daquilo, e dentro de casa expulsar os filhos? Às vezes não expulsa fisicamente, mas expulsa no coração. Não conversa, não senta, não abre o coração, não pede perdão. Deixa eu falar uma coisa para os pais. Os pais cristãos precisam ter a humildade de muitas vezes parar e pedir perdão aos seus filhos. Pedir perdão aos seus filhos. Por que não? Ah, não, eu sou autoridade, não peço perdão. Não. Autoridade é uma coisa. O pedir perdão é outra coisa. Pedir perdão aos filhos significa que quando eu erro, eu preciso do perdão deles, assim como quando eles erram, eles precisam do meu perdão. O perdão cura, sara os corações. Eu preciso que a família lembre que o amor e não a perfeição é o objetivo da família. O amor e não a perfeição. Então uma família não tem que ser perfeita. Os filhos perfeitos, marido e mulher perfeitos, não existe isso, gente. O que existe é uma família que se ama e uma família que se respeita em todos os aspectos da sua história. Um outro aspecto interessante é o que a Bíblia fala a respeito do serviço cristão. Um lar cristão precisa ser um lugar, né, ou não um lugar, mas um ambiente de serviço, um ambiente de apoio, um ambiente de bênção. Um abençoa o outro e todos abençoam a comunidade, por exemplo. Né? A atmosfera de um lar cristão ela é temperada com atos de bondade, atos de respeito, de humildade e amor. É aqui que o marido e a mulher descobrem que servir um ao outro em Cristo é fundamental. Eu preciso servir a minha esposa servir a mim, mas isso em Cristo. Não é no sentido humano da palavra, raso da palavra, né? Mas é em Cristo. Aquele respeito, aquela consideração. Por exemplo, né? Se você olhar no próprio livro de Efésios, no capítulo de número 5, diz o seguinte, olha, presta atenção que coisa mais linda que é esse texto aqui. Ele diz assim,
no capítulo 5, ele fala sobre marido e mulher, né? No capítulo 5, verso 22. Diz que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha só, para um pouquinho e pense. Não vai direto aqui tentando interpretar de qualquer jeito. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que esta família, esse relacionamento, marido e mulher, precisam estar submissos a Cristo, assim como a igreja é submissa a Cristo. Então, o servir um ao outro é um dever. É um dever cristão. O marido à mulher, a mulher ao marido. Por causa de Cristo. Que ele diz aqui, Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Olha que coisa incrível. É um servir um ao outro. Um ajuda o outro, um abençoa o outro. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Da mesma maneira que a igreja serve a Cristo. Eu não quero entrar em detalhes desse texto, mas mostrar a respeito dessa submissão a Cristo e o serviço que nós prestamos a Cristo, um servindo ao outro. A Bíblia fala sobre isso, que a gente deve ter um coração de servo, um coração que abençoa. Aqui, por exemplo, em Filipenses, capítulo de número 2, diz assim, nada façais, verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não faça nada por orgulho, por egocentrismo, por soberba, mas considere o outro superior a você, em amor. Não é considerar superior no sentido de uma autoridade ou da função de autoridade, mas no sentido de valorizar o outro. Um lar cristão é um local de serviço, é um local de bênção. Na continuação, verso 4, Filipenses 2,4 diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós, verso 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E assim ele continua mostrando a importância da gente viver aquilo que prega, aquilo que a gente acredita, Servir um ao outro. Então, como que eu posso servir a minha esposa? Como que eu posso servir o meu pai, a minha mãe? Como é que eu posso servir o meu irmão, a minha irmã? Como é que nós podemos manter um lar onde exista um espírito de serviço, um espírito de ajuda? Um ajuda o outro. Como que a gente pode fazer isso? Que maneira prática eu posso utilizar dentro da minha casa, dentro da minha família? Como que nós podemos fazer isso? A minha mãe, eu perdi meu pai em 2011. Minha mãe está viva, graças a Deus, mas inspira muitos cuidados, muitos cuidados. Ela precisa de uma cuidadora o tempo todo ali e tal. O que nós 4 irmãos fizemos? Nós nos cotizamos, nos juntamos e financeiramente estamos ajudando. Criando um ambiente onde haja esse cuidado para com a mamãe. E no meio dessa pandemia toda, isso que é interessante, Mamãe está bem cuidada, já tomou suas vacinas e tal, e ela está melhor que a gente, eu acho, do ponto de vista de saúde física, Outras coisas ela inspira muitos cuidados, mas o que eu quero dizer é como é que a gente pode se unir para ajudar e não para criticar, para criar problema. Ah, não, bota lá no asilo, joga lá. Como? É minha mãe. É a nossa mãe. Como é que a gente vai... Não, de jeito nenhum, vamos cuidar até a hora em que o Senhor a chamar para a sua glória. Outra coisa importante é que um lar centrado em Cristo é um lugar onde as disciplinas espirituais são praticadas. O que são disciplinas espirituais? A oração, a leitura da Bíblia, o louvor, o culto a Deus, são disciplinas espirituais. A gente precisa aprender a ler a Bíblia juntos, por exemplo, Hoje só estou eu e minha esposa, meus filhos são casados, etc. Mas eu e minha esposa, todos os dias, ou quase todos os dias, lemos a Bíblia, oramos,
participamos da ceia juntos, né? Servindo ao Senhor, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus. Então vamos estudar as Escrituras. Agora, eu tenho a minha vida espiritual, a Vera, minha esposa, tem a sua vida espiritual, independentemente nós temos, mas também a temos como lar, como família. Isso é importante que os seus filhos vejam você fazendo oração. É importante que eles orem com você, que eles ajoelhem com você, que eles busquem a Deus com você. Não basta ficar mandando, vai lá, vai ler a Bíblia. Não é castigo ler a Bíblia. Se você fizer isso, a criança, o jovem, o adolescente vai ficar com raiva da Bíblia. Não é assim, a coisa não é assim. A gente precisa criar um ambiente onde exista uma disciplina espiritual maravilhosa, onde a gente possa viver a vida cristã de forma bonita. Por exemplo, orando juntos. Não só na refeição, mas orando. Tem um problema, vamos orar. Tem uma dificuldade, vamos orar. Estamos felizes, vamos agradecer ao Senhor. Outro dia meu filho fez lá um negócio, estava feliz da vida. Vamos orar. Então estávamos 2 filhos, as 2 noras, os 2 netos, eu e minha esposa, agradecemos a Deus pela sua misericórdia e bondade. Que princípio espiritual maravilhoso é esse, de podermos trazer praticamente para dentro de casa os princípios espirituais. E eu quero terminar falando sobre o lar cristão, que é centrado em Cristo. Ele é baseado nos propósitos de Deus para cada membro da família. Cada membro da família. Ou seja, o lar cristão é um lugar onde os objetivos da família são fundamentados em valores cristãos e na vontade de Deus para a vida da família e para a vida dos indivíduos. Qual é a vontade de Deus? Quando eu leio as Escrituras, o que é que eu estou buscando? Eu estou buscando a vontade de Deus para a minha vida. Então, um lar cristão, ele tem que ser baseado nos propósitos divinos. Quando isso acontece, a gente começa a perceber que a nossa família tem um propósito. Imagina uma empresa, tá? Eu não quero comparar a família com a empresa, mas imagina uma empresa. A empresa, ao se estabelecer, o que ela faz? Ela define a sua visão e a sua missão. Ou seja, a sua visão é onde ela quer chegar e a sua missão é como que ela chega lá. Muito bem. Qual é a missão, a visão e a missão da sua família? Nossa, eu nunca pensei nisso. Poxa, seria legal pensar. Vamos pensar nisso? Qual é a visão? Para onde vocês estão indo? Quando eu comecei a namorar a Vera, o que ficou claro para nós dois era o seguinte. E eu perguntei a ela, e ela disse isso a mim, para mim. Bom, eu vou ser pastor, Vera, e agora? É isso que você deseja da sua vida? O propósito de Deus para a sua vida é ser uma esposa de um pastor? Ela disse, é exatamente isso que eu quero. Antes de você aparecer na minha vida, eu queria ser a esposa de um pastor. Então nós juntamos os propósitos individuais num propósito de família, num propósito do casal. E ministramos juntos, servimos a Deus juntos, atuamos na igreja juntos, cuidamos de pessoas juntos, lutamos com os problemas que vieram, estávamos juntos, estávamos unidos. Quando surgiu uma missão para a gente realizar, nós fomos juntos. Já os nossos filhos pequenos, vamos juntos e assim por diante. Então, o que a gente precisa é qual é a vontade de Deus para a sua vida e como que isso se encaixa nessa família cristã. Então, a família cristã precisa ter um propósito cristão. É como uma missão. Qual é a nossa missão como família? Seria legal fazer, talvez, um exercício como esse. Os princípios que orientam a nossa vida estão baseados nas Escrituras. Então, é claro que a Bíblia é a nossa missão de vida. A Bíblia fala, por exemplo, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como nós nos amamos. A Bíblia diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia fala, ide pregai o Evangelho a toda criatura, que são princípios de Deus que estão aí. A Bíblia fala sobre santidade. A Bíblia diz que cada um deve buscar ser santo ao Senhor, separado para Deus, andando nessa santidade e servindo ao Senhor com alegria. Então são vários princípios espirituais. Como é que a sua família
pode viver essa vida centrada em Cristo e, ao mesmo tempo, mostrar para o mundo, ou não mostrar, mas expressar-se no mundo de uma forma a fazer com que esse mundo seja melhor. Está aí um grande desafio. Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, ó Deus, que a minha casa, a minha família continue glorificando o teu nome, os meus filhos, minhas noras, meus netos. E junto, eu e minha esposa, juntos possamos continuar adorando ao Senhor e servindo ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus. Amém e amém. A Igreja Trinity Online é isso, é um movimento, né? E eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, mas ao mesmo tempo participar da nossa plataforma itrinity.tv.br, itrinity.tv.br. Porque na plataforma é o nosso lugar de encontro dos vídeos inéditos, não é? Nós temos várias coisas acontecendo durante a semana e eu quero convidar você a colocar lá, não é, nos favoritos, no seu computador, no seu celular, o itrinity.tv.br. Um beijo para você, que a graça de Jesus esteja sobre o seu coração, que o amor do Pai eterno, todo-poderoso, esteja sobre a sua casa, a sua família, e que o poder do Espírito Santo nos ajude a vivermos para a glória dele. Promessa que o Filho nos deixou. Que o Pai nos